Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Gabriel e vou apresentar o trabalho de Circuitos Elétricos 1, no qual a gente vai falar sobre circuitos R e LC. Primeiramente eu vou mostrar um cálculo, né? Um problema do sádico, e vai ser sobre resposta natural, e depois o conhecimento a gente pode aplicar para outras áreas, né? Expandir isso, né? Vai ser um exemplo simples, mas que dá para ter o start, né? De como funciona isso, tanto para resposta forçada quanto para circuitos um pouco mais complexos. E depois vou fazer uma apresentação de como o circuito RLC está ao nosso redor, dando o exemplo de um rádio. Pronto, agora como a gente já havia dito, né, eu vou fazer a resolução de um exercício simples, né, de RLC, mas que pode ser aplicado para outros, né, eu vou aplicar o LKT aqui, logicamente adotando o sentido que eu havia mencionado ali. Então vai ser o meu VR mais o meu VL mais o meu VC, né? A tensão em cada um, né? No resistor, indutor e capacitor, né? Fazendo esse percurso. Logicamente, no resistor vai ser o meu RI, o meu VL vai ser o meu L DI DT. Isso tem que estar bem natural, né, professor? Então, 1 sobre C vai ser integrado meu I de T DT igual a 0. Fechou? Pronto, agora para deixar a nossa equação um pouquinho mais simples, eu vou só aplicar uma derivada aqui nele, né? Então, aqui vai sair essa integral, né? A gente vai ver isso. Vai ficar o meu R dI dt mais o meu derivada segunda, né? Vai ficar o meu L dI dt, que é o quadrado, mais o meu I sobre C e tudo isso igual a 0, né? Agora eu vou reajeitar ele, né? Mudar a formatação dele para ficar em ordem, né? Derivada de maior grau para de menor, né? Então, eu vou mudar uma notação só para ficar mais simples, né? De eu escrever aqui. É o L prime, né? Duas linhas. O meu R, I e mais o meu I', né? Mais o meu I sobre C, I, certo, vai 0. Pronto, agora pra gente deixar a derivada de maior grau, né, sozinho, a gente vai tudo dividir isso daqui pelo meu L, certo? Então a gente, pra ficar balanceado, eu dividi tudo, né, pelo meu L, então a gente resulta nisso, né? Aqui se transforma em 1, então a gente pode tirar. Então a gente tem essa equação aqui, certo? Porém, o que a gente pode fazer agora? A gente pode transformar na nossa equação característica do circuito RLC em série, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente basicamente vai passar para o domínio de Laplace, né? Então, aqui a gente vai ter o meu S quadrado mais o meu R, L, S, mais, aqui vai sair U e só vai ficar 1 sobre o meu LC, tudo isso igual a 0, que fica semelhante a uma equação de segundo grau, né? Então, agora a gente vai passar para a segunda etapa, em que a gente vai mostrar as duas outras questões que ele vai pedir na equação, no problema do sádico, né? Que é o exercício 8.3 do sádico que a gente está resolvendo. Então, volto daqui a pouco. Pronto, tô aqui dando continuidade, né? A gente só vai fazer para resolver as outras questões que ele tinha pedido, que ele pediu o nosso coeficiente de amortecimento e nossa frequência de ressonância, né? Que é o alfa, né? Igual sendo ao R sobre o 2L e o meu ômega sendo 1 sobre raiz de LC, né? Então aqui a gente sabe, né? Do mesmo modo que a gente viu no laboratório, né? A relação dele, só que a gente viu mudando somente o resistor, né? Mais que no osciloscópio, né? Então, alfa menor que ômega é subamortecido, alfa igual a ômega é criticamente amortecido e alfa maior que ômega é superamortecido, né? Então, vamos agora simplesmente substituir esse e descobrir os valores, né? Então, alfa será igual ao meu R, que vai ser 10, e que vai ser 2 vezes o meu L, que vai ser 5 Henry. E agora, supletivos, vai dar 1. O meu ômega aqui vai ser, como eu disse, né? 1 sobre minha raiz do meu LC, que vai ser 5 vezes 2 vezes milimicronanopico, então aqui é 9. Sobre isso daqui vai dar 10. Pronto. E agora a gente sabe, logicamente, que o meu alfa aqui vai ser menor que o meu ômega. Isso também dá a informação que ele é subamortecido, né? Pronto, a gente sabe agora a forma dele, né, que é subamortecido, e agora a gente também pode substituir a equação que a gente tinha visto anteriormente, né, que é a equação característica dele. É só substituir os valores, né, a gente tem o S quadrado, né, repetindo o que a gente viu anteriormente, né, aqui a gente vai ter o nosso R sobre o meu L, que vai ser no caso meu 10 sobre o meu 10, vai dar 2S, e aqui vai se dar 1 sobre o meu LC, que isso vai dar no caso 100, certo?
Então isso igual a zero. Então a gente tem a nossa equação para esse circuito, né, em questão. Então aqui a gente vai ter uma equação de segundo grau simples, então aplicando delta e Bhaskara, né, a gente vai ser mais serviço braçal, né, os valores que a gente vai encontrar vai ser 1 menos 1, perdão, mais 9,95 J, porque é variável complexa, né? Mas para não confundir com o I de corrente, eu coloquei o J, menos 9,95. Então a gente tem esses dois valores, né? E assim a gente consegue descobrir exatamente as duas perguntas, que é da questão 8.3 do livro daquele cara sádico. E é isso, muito obrigado. E agora vamos para nossa demonstração. Pronto, agora eu vou demonstrar. Tem diversos exemplos que a gente que tem um circuito RLC, né? Na verdade, basicamente todos os equipamentos que nós temos ao nosso redor tem RLC, né? Tem o RLC, né? A trindade da elétrica. Mas eu vou mostrar um exemplo mais simples, que foi o do Hertz, né? Para o rádio, e é um exemplo muito interessante, né? Aqui é basicamente o circuito que ele fez, né, inicialmente. Aqui a gente vai ter um indutor, né? Aqui o circuito, né? Que a gente vai ter dois capacitores, né? Que pode ser, por exemplo, duas placas, né? Acho que, se não me engano, dele foi basicamente duas placas. E aqui quando você coloca um pulso, né? Que é uma bateria e tudo mais, né? Você vai ter aqui uma centelha. E aqui vai ter um outro semelhante a esse. Então, como ele vai ter essa oscilação, né? Esse pulso, essa frequência, aqui também vai aparecer uma centelha. E essa centelha foi, bem dizer, o primeiro start que ele teve de provar essa relação que tinha entre eles e assim criar todo o funcionamento do rádio, né? Então, nosso rádio aqui, mesma coisa, né? Aqui vai ter um gerador, um circuito RLC, que aqui vai ser o gerador, né? O circuito que está gerando, e aqui vai ter o receptor, né? Então, quando ele ficar, o receptor, você colocar na mesma frequência do que o que está gerando, você vai conseguir ouvir. Por isso que quando você está mexendo no rádio, você fica ali passando pelas outras estações. Você vai até conseguir sintonizar na estação desejada. Então, você vai mexer nessa frequência como receptor. O gerador está mandando uma mesma frequência, então você está mudando a questão do receptor. Aqui foi só um exemplo de um simulador simples, né? Que é bem simples, mas é interessante para a gente ver como é que faz isso, né? Aqui como seria o gerador, seria aqui no caso aquele 98 FM, né? E aqui vai ser a casa, né? Aqui são um elétron, certo? E aqui eu vou iniciar aqui a movimentação, né? Eu coloquei aqui para ele ficar oscilando nessa frequência. Então você entende, quando ele está oscilando aqui, o receptor ele vai também estar tendo uma oscilação, né? Aqui eu vou mudar o sentido aqui o campo, né? Que era a força do elétron, aqui campo elétrico. E agora eu vou mostrar ele o campo completo, que é desenho um pouquinho melhor assim para mostrar a relação dele, né? Que é realmente a distorção que tem, né? Mas de qualquer forma, o gerador aqui está se comunicando com o receptor. E aqui eu vou só mostrar uma outra forma, né, que vai ser aqui em relação à posição. Aqui a gente vê o transmissor se comunicando com o do receptor, né, o tempo. Então é basicamente isso. Novamente, repito, tem muitas relações. Eu gosto de pensar, por exemplo, daqueles detector. Aqueles detectores que tem normalmente em lojas e tal, que você tem aqueles dois equipamentos e normalmente tem um outro equipamento que parece um quadrado, né, nas blusas, e se você passar por ele, ele detecta, né, aquilo. Então isso também é um circuito, né, aquelas duas placas são basicamente bobinas enroladas e ali você vai ter um circuito RLC, né. Então aquilo pode ter o funcionamento dele pode ser de ter alguma perturbação entre a comunicação entre os dois, ou de aquilo ter um acoplamento, né, daquela frequência melhorar, né. Então, é basicamente isso, né? Basicamente tudo no nosso redor tem circuitos RLC, né? A bateria, o notebook, o carregamento, o telefone, então tudo ao nosso redor tem circuitos RLC e é muito interessante e legal você ver isso e compreender um pouco mais. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha gostado do vídeo.